Olá, hoje vamos falar de um tema que eu acho que é muito importante na nossa vivência cristã, que é a forma como nós usamos a nossa língua, o que nós costumamos fazer com as nossas palavras. E temos aí indicados na lição dois textos para leitura, um no livro de Provérbios e outro no livro de Tiago, dos quais eu destaquei em Provérbios esse verso aqui: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E em Tiago, esse verso aqui: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. As palavras que nós proferimos, você já deve ter ouvido falar isso, têm poder. Mas esse tem poder não é porque seja algo mágico, esotérico, não. O poder é porque aquilo que cada um fala vai influenciar fortemente o comportamento dos outros, o ambiente no qual a pessoa está vivendo naquele momento, seja para o bem ou seja para o mal. E aí, lembrando o verso de Tiago que eu destaquei anteriormente, não é conveniente que de uma mesma boca venha bênção e maldição. Jesus falou que a árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim dá fruto bom. Então, nós seremos árvores que dão frutos bons e ruins através daquilo que a nossa boca diz? Não, não é conveniente, não é isso que Deus quer para nós. Agora, através da nossa língua, através da nossa boca e nossas palavras, nós podemos semear isso aí: alegria, tristeza, paz e conflito, amor e ódio, vida e morte. Cada um vai escolher aquilo que vai semear. E lembrando que a semeadura, ela tem um poder de multiplicação. Da mesma forma que você pega um punhadinho de uma semente e você pode ter uma grande colheita, poucas palavras podem também se multiplicar, sejam em grandes bênçãos ou em significativas maldições, infelizmente. E o Tiago, então, que foi um apóstolo que teve muita ênfase na necessidade da gente viver de acordo com a nossa fé, ele faz desse capítulo um alerta, um chamado contundente para que nós prestemos atenção nas palavras que nós proferimos, pela importância que elas têm na determinação de como será a nossa vida. Olha aí algumas metáforas que Tiago usa, então, nesse capítulo. A língua é comparada ao freio da boca de um cavalo, que consegue dominar o animal inteiro. Então, quando a gente tem uma língua que a gente usa para proferir palavras boas, a gente passa a ter uma vida dedicada a espalhar o bem. E quando, ao contrário, a gente fica com palavras inadequadas, a nossa vida inteira estará comprometida. Essa é a primeira metáfora. A segunda metáfora, o leme de um navio. A gente sabe que no navio, o leme é o que vai direcionar para onde o navio vai. E a gente, através das palavras que profere, está direcionando a própria vida. E pior nesse caso, muitas vezes direcionando a vida dos outros também, quando é uma maldição. Por outro lado, o melhor é quando palavras boas, adequadas, direcionam a vida dos outros para um lugar melhor. E brasa de fogo que pode incendiar uma selva. Muito interessante essa metáfora. Uma pequena brasa pode pôr uma selva inteira a arder em chamas. Uma palavra apenas, ou poucas palavras, podem ter o mesmo efeito, tá? Situações e pessoas ardendo em chamas. E o Tiago, com toda razão, fala: olha, não dá para a gente ficar usando a mesma língua para bendizer ao Senhor e para amaldiçoar as pessoas, porque isso é algo totalmente incompatível. Isso não é razoável que assim seja. Como que nós podemos falar, como está na palavra, que a gente ama a Deus, a quem a gente não vê, se a gente odeia ao próximo, a quem a gente vê?
Então, isso é algo realmente, já tem toda a razão, totalmente impertinente. Agora, importante, resgatando agora Provérbios, dizer o seguinte, que as palavras ruins, elas podem ser fruto de vários comportamentos inadequados. A língua, ela pode ser uma maldição, por exemplo, uma pessoa arrogante no falar. A arrogância é uma manifestação de pequenez espiritual e que leva outras pessoas, muitas vezes, a se sentirem diminuídos e leva as pessoas arrogantes, por vezes, a adotarem comportamentos realmente muito ruins, que vão influenciar negativamente as outras pessoas. Outro problema também que temos que ter cuidado é não fazer avaliações equivocadas. Quantas vezes nós nos precipitamos e, de algumas formas, a gente avalia errado as outras pessoas e sai falando aquilo que a gente não sabe ao certo. Tenhamos cuidado com isso também. Entrar em discussões inúteis, não que nós não possamos debater, discutir de maneira construtiva assuntos, mas discussões inúteis, nada, não devemos ter. Se autodestruir. A pessoa que faz um mau uso da língua não só destrói os outros, mas se destrói também. Gostar de fofoca, sem comentários, não é? E outra coisa que no versículo 13 fala, quem responde antes de ouvir, passa vergonha. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. As palavras, elas podem ser consideradas malditas. Olha essa palavra, bendita e maldita. Uma palavra bendita está cheia de amor, está cheia de verdade. E a maldita, ela tem vários problemas, como a arrogância, sobre a qual nós já falamos, as contendas, as intrigas que elas podem causar e quando menosprezam outras pessoas. São palavras malditas que nós realmente devemos fugir delas. E para isso, devemos ter cuidado com algumas barreiras. A comunicação, ela costuma ser definida como um processo onde uma pessoa, que é um emissor, transmite uma mensagem através de um canal, que pode ser um papel, pode ser a palavra verbalizada, para outra pessoa ou um grupo de pessoas que são os receptores. Muitas vezes, no entanto, existem barreiras que fazem com que aquilo que o emissor desejou transmitir não seja idêntico ao que os emissores, os receptores compreenderam. Vamos ver alguma dessas barreiras para que a gente possa tomar cuidados em relação a cada uma delas. Primeiro, há dificuldades de expressão. E aí eu vou falar você como emissor, quem está falando, e você como o receptor, quem está ouvindo. Olha, ninguém é obrigado a ser um grande orador, um grande escritor. Agora, tome cuidado, muitas vezes a dificuldade de expressão vem até da falta de cuidado, da falta de zelo. Tome cuidado para você não se expressar de forma errada. E se o outro tem dificuldade de expressão, não fique menosprezando, não fique criticando, rindo do outro. Respeite cada irmão, cada irmã, cada pessoa, porque ainda que ela tenha dificuldade de expressão, fale errado, escreva com problemas, é uma pessoa que merece o nosso carinho. Concentre-se naquilo que ela está te passando, no conteúdo e não na forma. Não tenha medo de expressar opiniões. Não fique como esse bonequinho aqui, temeroso e tampando a própria boca. Claro que a gente deve falar de maneira ponderada e não precipitada. Mas se você tem uma opinião importante para dar, e se você for fazer isso com amor, com respeito, dê. Ainda que outra pessoa possa eventualmente ficar, às vezes, chateada com você. Eu quero dizer o quê? Um feedback, não é fofoca, por favor, não é para falar por trás. Mas um feedback, um aconselhamento, uma crítica construtiva, uma exortação, a gente deve fazer sim. Não deve deixar passar a oportunidade, porque você se prejudica ficando chateado que você não resolveu aquele problema e prejudica o outro, porque o outro não tem ali uma chance de amadurecer. E nunca deixe, você agora como receptor, nunca deixe o outro
com essa expressão aqui de medo de falar com você. Ainda que aquilo que outra pessoa está te dizendo seja algo desagradável para você, que você não concorda com o que está dizendo, ouça com atenção. Isso é um ato de carinho, de respeito, e você vai se beneficiar sempre. Se a pessoa for uma pessoa sábia e estiver falando algo útil, você se beneficiará muito aprendendo. Ainda que ela não seja uma pessoa sábia e o que ela estiver falando não seja bom, você pelo menos estará aprendendo um pouco mais sobre aquela pessoa, verá alguns cuidados que tem que tomar. Então, não faça com que as pessoas tenham medo de falar algo com você. É melhor que elas falem pela frente do que falem depois por trás de você, evidentemente. Não tenha suposições e preconceitos. Não tenha. Se você é uma pessoa preconceituosa, você está agindo de acordo não com o Evangelho, mas de acordo com essa carne. Porque o Evangelho não é o Evangelho de preconceito. Outras pessoas, infelizmente, terão preconceito contra você. E nesse caso, o que você vai fazer? Você vai orar por elas, você vai tentar mostrar para elas que elas não deveriam ser preconceituosas. E tem pessoas que têm preconceito pela idade, ou porque é muito jovem, muito velho, porque é mulher, ou porque é uma pessoa mais humilde, ou por qualquer outro motivo. Essas coisas são realmente muito tristes, completamente contrárias ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não faça juízos precipitados. Juízos precipitados é aquilo que já foi falado em Provérbios. A pessoa nem terminou de falar e você já está julgando o que ela está dizendo, e às vezes você se engana. Ouça até o final. E os outros, às vezes, vão ter juízo precipitado de você, o que é uma pena. Mas aí, cuidado, não comece a falar de um modo para depois negar. Comece a falar de modo sempre afirmativo, de um modo adequado, para que as pessoas que são preconceituosas e que têm juízos precipitados não fiquem tão induzidas a ter isso contra você. Mas, infelizmente, a gente às vezes é vítima disso. Desinteresse e distração é outra barreira que eu gostaria de destacar. Nós vivemos em um tempo onde todos são ocupados, não tem tempo, e aí demonstram muitas vezes que não estão interessadas, que estão ouvindo, ou outro está falando e você está distraído. Não faça isso. Isso é uma postura que leva o outro a ter baixa autoestima, a se sentir pouco valorizado ou mesmo desprezado. Preste atenção quando alguém está falando com você. Nunca faça duas coisas ao mesmo tempo. Ainda que você tenha condições de ouvir uma pessoa ao mesmo tempo que você tecla no seu celular, por exemplo, não faça isso. Isso é desrespeitoso. Mas às vezes eu não estou em condições de ouvir aquela pessoa. Fale com ela, fulano, eu estou precisando fazer uma outra coisa. Eu posso te ligar depois, eu posso te procurar, mas nunca faça com que o outro fique realmente se sentindo desprezado por você por uma demonstração de desinteresse ou de distração enquanto está falando com você. E gostaria de destacar, por fim, que a comunicação ela não é apenas uma transmissão de ideias, de informações. A comunicação ela deve ser vista como um elo que fortalecerá vínculos quando bem utilizada. E, ao mesmo tempo, ela poderá ser um instrumento para rompimento de vínculos quando mal utilizadas, quando usamos palavras duras, ruins, inadequadas. Que Deus nos dê sabedoria sempre para que possamos usar a nossa língua para o bem, para a bênção e para a edificação, nos afastando de tudo que não venha realmente nesse sentido. E tenhamos sempre coerência entre a nossa crença e a nossa vida. Tal coerência, como vimos, passa por usar bem a nossa língua. Que Deus nos abençoe. Amém.